Olá, tudo bem? Me chamo Adilson Escalante Barbosa, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ProfPT, e essa atividade faz parte das disciplinas Espaços Formais e Não Formais de Educação Profissional e Tecnológica. Trata-se, então, de uma aula, né, que será ministrada no contexto do centro prisional, é um local não formal, espaço não formal, numa unidade prisional, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, denominada Instituto Penal de Campo Grande, que é IPCG. Então, eu atuarei como professor tutor, e o local escolhido nessa unidade é uma sala que foi destinada para a educação, né? Então é uma sala onde tem alguns computadores que nós denominamos lá como sala de informática, da unidade prisional. Os alunos serão pessoa privada de liberdade que cumpre pena nesse espaço. E a aula está prevista para o dia 20 de novembro de 2020. Então, a aula ela ocorre no contexto do curso FIC, né, Formação Inicial Continuada, de operador de computador, que está sendo ministrada nesse espaço. É um curso que ele tem momentos presenciais e também momentos à distância, é um curso híbrido. Essa aula ela faz parte, então, do segundo encontro, né, um segundo encontro presencial desse curso, onde o aluno tem um contato com o material previamente e no dia, uma vez por mês, ocorre, uma vez por semana, né, ocorre a aula presencial, e esse é o segundo encontro. Então, o objetivo desse encontro é abordar o item 2, né, que seria Núcleo Comum de Informática Básica. Então, nesse item, nós vamos falar sobre a questão da informática, né, vamos conceituar teoricamente, trazendo alguns aspectos práticos da informática, componentes do sistema operacional, componentes básicos do que é um hardware, o que é um processador eletrônico de texto, o que é uma formatação e impressão de documentos de texto, planilhas eletrônicas, formatação e impressão de planilhas eletrônicas, softwares e principais ferramentas para acesso à internet. Então, eu convido aos alunos, né, a clicar nessa opção, né, junto aqui com o professor, para acessar o nosso material de aula, e vamos para a aba 2. Então, na aba 2, nós estamos falando aqui, conceituando na informática básica, o que é os computadores, né, quais são os tipos de computadores presentes na atualidade. O computador, nós temos, na grande maioria, ele apresenta que é mais comum a gente encontrar, principalmente na área nas empresas, nos ambientes corporativos, de trabalho, ou até mesmo de residência, na forma de desktop. Desktop é aquele computadorzão maior, né, que tem peças individuais, onde há um monitor, o teclado para poder fazer a entrada de dados, de informações, e essa caixa aqui que nós chamamos de CPU, né, que pode ser no formato de torre, como também pode ser no modelo horizontal. Então, esse aqui é um dos modelos mais comuns encontrado atualmente nas empresas e nas residências, mas cresceu muito de uns anos para cá o emprego e a utilização do notebook, que seria o mesmo equipamento, só que de uma forma mais compactada, portátil, e que viabiliza, então, o transporte de forma mais flexível, né? Então, esse mesmo equipamento é utilizado tanto nas corporações, como também na residência, pode ser o mesmo equipamento, ele é mais fácil o transporte. O mainframe já seria aquele computador de grande porte, os grandes servidores. Quando você acessa um serviço, muitas vezes aí podemos mencionar o banco, né? Um serviço de banco e tal, essas informações poderão estar sendo processadas num ambiente destinado específico para isso, onde existe computadores de grande porte, onde esse equipamento é responsável por fazer o processamento e o armazenamento dessas informações. Nós nominamos esse tipo de equipamento como mainframe. E aqui não está presente, mas eu posso mencionar aqui também os celulares atuais, né, os smartphones. O smartphone, atualmente, ele é um computador, na qual temos presente todos os elementos constituintes do equipamento, né, do computador, que será demonstrado logo a mais.
Então, o que é, né, a informática, afinal de contas? A informática ela é um advento humano, surge aí nos últimos, fortemente, assim, do emprego humano nos últimos 30 anos. Praticamente, atualmente, ela está em grande parte das atividades. Podemos mencionar aqui desde da questão corporativa, onde você utiliza sistemas para realizar gestão de alguma atividade necessária, algum controle. Aqui dentro do presídio mesmo, no sistema prisional, podemos mencionar o sistema utilizado para fazer a entrega do material de higiene aos demais privados de liberdade. Aquele sistema que é feito o controle, ele é um sistema de computador, né, da qual faz todo o armazenamento de como se dá essa atividade, essa gestão, de forma que as pessoas recebam os materiais adequadamente e proporcionalmente, não um receber mais do que o outro, um receber e o outro não, para poder que haver esse controle, ter um registro histórico, é utilizado, então, um computador. Esse é o ambiente profissional. Mas o governo está fazendo uso muito grande desses recursos tecnológicos, inclusive. Podemos mencionar agora, contemporaneamente, o pagamento, né, do auxílio emergencial, que foi nesse contexto da pandemia atualmente. Muitas pessoas que não tinham acesso aos sistemas, à informática em si, passaram a ter um acesso, porque o auxílio emergencial, em grande medida, ele foi pago, ele foi concebido, foi feito o pedido, foi concebido, foi realizado o pagamento e está sendo utilizado pelas pessoas que receberam o benefício por meio de recursos de informática, por meio de recursos tecnológicos. Então, é um advento histórico, humano, que está presente praticamente no dia a dia das pessoas. Então, a informática é constituída por hardware e software. O que vem a ser o hardware, então? O hardware, nós podemos falar a grosso modo, que são as partes físicas, o advento, o recurso tecnológico físico que foi concebido, construído pela engenharia para uma determinada finalidade. Então, o computador ele é dividido dessa parte física e da parte lógica, que é o que nós vamos nominar depois de software. Como parte física, eu destaco aqui alguns componentes visuais. Nós temos lá a CPU, lembra que eu mostrei o CPU anteriormente, que é a torre, onde ficam os dados, o monitor, que daí é aquela parte onde que é muito parecido com uma televisão, onde que é um elemento de saída. As informações que estão sendo processadas na CPU, a gente acessa visualmente pelo monitor. Nós temos aqui o mouse, que é um recurso que vocês estão utilizando agora para direcionar a intenção dos comandos, para dar uma entrada, indicar o que ponto da tela você quer utilizar o mouse. O teclado, que é para você fazer a digitação dos textos, para indicar um caminho a ser percorrido pelo sistema. A impressora, que é onde nós vamos imprimir esse conteúdo, podemos chamar esses elementos que eu estou... imprimir os textos, que pode ser produzido, pode ser uma imagem, como uma espécie de foto, você pode imprimir. O CPU, dentro dele, para que ele possa ser possível, ele necessita basicamente de três principais componentes, né, que podemos mencionar aqui, que é o processador de dados. Fazendo analogia com o ser humano, né, vamos pensar no cérebro humano. Seria basicamente aquela parte do cérebro responsável por poder fazer o processamento dos dados, de fazer um cálculo matemático. Pensa, ao ser submetido a uma situação onde que você tem que analisar, fazer uma conta, 2 mais 2, e pensar no resultado que é 4, esse processamento, quem é responsável por esse recurso no computador, chama processador, que é essa pecinha aqui. Quando você recorre a uma informação que você quer guardar, que é uma lembrança muito forte da sua infância, quem é os seus avós, quem é seus pais, no cérebro nós temos uma parte destinada a essa função, de guardar as memórias de longa data. No computador, quem faz isso é o HD. Então, nós estamos falando aqui do disco local, hard drive, HD. E, da mesma forma, aquela memória, que você pensa nela, eu estou te falando algo,
que logo depois nós vamos perder essa memória, não é uma coisa importante, então nós vamos pensar nela, vamos utilizar ela, mas depois não vamos mais usar essa informação provisória, nós chamamos de memória, que é algo parecido com essa peça aqui. Então, o hardware trata-se, né, em suma, os equipamentos físicos constituintes de um computador. Agora vamos falar sobre software, né? O software, né, como eu mencionei, é aquela parte lógica, seria a alma do computador, é o que faz aquele monte de peças, plástico, metal, ter uma finalidade, fazer algo. Então, uma característica muito forte do computador é justamente isso. Você dá destinação diversa do que previamente foi concebido. Então, imagine, é construído um computador, hoje eu preciso de um software para fazer um texto, então eu vou usar um processador de texto. Só que amanhã eu preciso de uma outra coisa para poder fazer um cálculo matemático, então eu preciso de um outro software, daí eu instalo o software, que hoje não tem, na máquina, para fazer essa função, daí ele passa também a ter essa finalidade. Então o computador é isso, eu consigo colocar a destinação nele para diversas finalidades de acordo com a instalação de software, isso se dá por meio de instalação de software. Então, um software principal que existe em todo computador é o que nós chamamos de sistema operacional. Mais à frente eu vou citar alguns, mas os principais sistemas operacionais em uso atualmente é o Windows, né, que é o que a gente vai destinar esse curso, mas tem outros que daí são concorrentes, que cada um tem uma finalidade específica que eu mencionarei logo após. Daí, entre os softwares utilitários que eu preciso, tem software que eles são necessários para fazer com que a peça, que é o hardware, que está sendo inserido na máquina, possa funcionar. Então, é o software de aplicação, que nós chamamos que faz o equipamento a reconhecer aquele novo componente e dar uma finalidade a ela, da peça. E tem um software de escritórios, finalidade específica de uso. Então, podemos mencionar aqui a internet, né, os navegadores da internet, que daí é um software para essa finalidade, para ser utilizado o recurso da internet para navegar. Isso que nós estamos acessando atualmente aqui é um navegador, isso aqui é um software, e temos diversos modelos. Nós temos o software para a finalidade de correio eletrônico, eu posso mencionar aqui o Outlook, Thunderbird, alguns outros que têm essa mesma finalidade de realizar o correio eletrônico, onde você envia e recebe mensagem. Software também para antivírus, né? O vírus, propriamente dito, é um software também, mas é um software maligno. E temos um enfrentamento para ele que nós temos que instalar nas nossas máquinas, chamado antivírus, que também será demonstrado em um momento oportuno. Então, o software seria a parte lógica, hardware a parte física e software a parte lógica. Então, como funciona o computador, né? Como já mencionado, né, o computador ele tem essas principais partes, nós temos lá o processador, nós temos a memória e nós temos o HD, né? A informação, ela é dada entrada na máquina, o processador realiza o processamento direcionando a finalidade que o usuário, que você precisa para aquela informação, e ela vai gerar uma saída, um resultado, que pode ser por meio de uma imagem, pode ser uma impressão, e pode ser também um registro, né, uma base para um novo processamento. Então, falando de hardware, esse simplificando, nós temos ele é subdividido em elementos de periférico de entradas e periférico de saída. Como periférico de entrada, gostaria de mostrar aqui alguns itens, né? No contexto lá do computador desses que vocês estão utilizando. Observe a máquina que vocês estão fazendo uso nesse momento. Vocês têm, para poder manusear o nosso software, o teclado. O teclado, periférico de entrada, necessário para que você possa digitar, colocar dentro da máquina instruções, então por isso ele é tido como um periférico de entrada. Nós temos o mouse, que faz a mesma, que ele auxilia nesse processo. Ao mexer o mouse, você observa que tem um ponteiro, um indicador, que ele te joga uma parte específica da tela.
Então, o mouse tem essa finalidade. Nós temos as webcams, que são as câmeras, e ela serve para capturar as imagens fora da máquina. Então, ela obtém a imagem e registra, ela tira de fora para dentro, então ela é uma forma de entrada. Posso mencionar aqui um scanner, eu não trouxe, mas eu vou trazer em um momento oportuno um scanner para vocês vivenciar. Ela tem a finalidade de você pegar um documento, de capturar a imagem desse documento e jogar para dentro do software do computador, por meio como na forma de arquivo. E podemos mencionar também que esses videogames mais novos, né, como é o caso aí do PlayStation, dos Xbox, ou então até mesmo do computador, quando você está no jogo, você pode fazer uso de um controle de jogos, para poder também fazer comando de entrada, colocar a intenção do usuário para dentro da máquina. Basicamente é isso. Então, como periférico de saídas, né, podemos mencionar aqui os principais, o monitor, que é essa tela que vocês estão utilizando para poder visualizar os dados, os textos que nós estamos mostrando. Tem várias formas, mais antigo, um pouco tempo atrás, né, até aqui no próprio sistema prisional, nós temos alguns lugares que tem esses monitores mais antigos, que é o quadrado, né, que é em forma de tubo, e os mais novos agora sendo substituídos, a grande maioria já é assim, né, do LCD, nós temos diversas tecnologias como plasma, que tem basicamente esse mesmo modelo visual de tela. A impressora, que ela é utilizada para gerar a impressão, para tirar do sistema de computador aquela informação que foi desenvolvida na máquina. Ela tem alguns tipos, né? Eu posso trazer aqui o modelo da matricial, muito, muito utilizado quando você tem que imprimir grandes quantidades de informações. Ela funciona por meio de uma fita e tem um movimento tipo de um carimbo que bate nessa fita e essa informação é transmitida para o papel. Tem uma jato de tinta, que daí ela já funciona com cartucho de tinta, na qual ela traz os dados para o papel na forma de pintura. É muito, muito útil, muito utilizado quando você precisa imprimir imagens. Então, fotos, por exemplo, você usa é muito provável que esteja utilizando uma impressora do modelo jato de tinta. E tem as mais modernas, recentes, agora, inclusive mais caras também, que são as do tipo laser. E podemos mencionar aqui aquelas multifuncionais, de grande porte, as grandes corporações. Quando vocês estiverem trabalhando num ambiente de escritório, que é o que nós desejamos que possa surgir essa oportunidade para vocês, alunos, provavelmente vocês irão deparar com uma dessas impressoras laser. Ela pode ter tanto formato só preto e branco, como também aquelas com jato de tinta, com cores, né? Então, ela utiliza na transmissão da informação para o papel por meio do calor. O calor fazendo frente ao toner. O toner é transmitido para o papel. Elas são extremamente rápidas e é muito útil para processamento de muitas cópias. E temos o Data Show, né? O Data Show é interessante, é um projetor de imagem, basicamente. Você pega o conteúdo do monitor, do que você está vendo no computador, e projeta para uma tela, para um espaço maior. Você pode jogar numa parede, numa tela branca, a imagem que está no seu computador ela é retransmitida para essa tela branca. É o que a gente usou, por exemplo, na aula inicial. Na aula inicial, eu projetei na parede, né, aquela parede do fundo branco, e vocês conseguiam ver o que eu estava fazendo através do Data Show, do projetor de imagem. Então, isso aqui é um elemento de saída muito comum, que provavelmente vocês terão a oportunidade de trabalhar com eles no ambiente profissional. Vamos falar agora de software, né? Então, nós falamos assim, dos principais hardwares, vamos falar do software, né? O software que dá base e a alma do computador, basicamente, é o tal que é o que nós chamamos de sistema operacional, os SO. A grande maioria das máquinas hoje no Brasil, nós utilizamos como ferramenta, como sistema operacional principal, o Windows, o Microsoft Windows. Ele é muito comum, mas só que está crescendo, tá? A utilização também do sistema operacional Linux, que é uma variante, que é código aberto, e que algumas empresas estão adotando por questões de recurso, licença, né? Porque o Linux ele tem uma questão, depois eu vou mostrar quando a gente for falar especificamente do sistema operacional,
que você pode utilizá-lo para... você não precisa pagar uma licença, né, de uso, como é o caso do Windows. Então, por causa disso, muitas empresas decidem ou decidiram em algum momento passado em fazer o uso desse sistema operacional. Os governos, em geral, grande parte das instituições públicas, hoje tem uma tendência de fazer o uso do Linux como sistema operacional. E temos também, apenas mencionando aqui, um concorrente mais nobre, né, inclusive mais caro, os computadores sim são mais caros, que é os da Apple, que nós chamamos de macOS, é o sistema operacional da Mac, que também será demonstrado superficialmente para vocês posteriormente. O nosso foco aqui será o Windows. Então, o sistema operacional é quando você liga o computador. Quando você clica no botão de ligar e aparece aquela primeira tela, aquela tela preta inicialmente, aquilo ali ainda é uma prévia do sistema operacional que nós chamamos de... que é o boot do computador. Isso aí está na máquina, tá? Logo em seguida, ele começa a inicializar uma tela mais colorida. Isso aí, né, quando vocês ligam o computador, vocês observam aquela parte visual que começa a processar piscando, aquilo ali já é o Windows, colorida. Daí pede a senha, né, que vocês já estão fazendo isso no dia a dia aqui no curso. Ao colocar a senha, vocês já estão no ambiente Windows. O Windows, a partir daquele instante, ele controla todas as ações da máquina. Esse sistema operacional, ele vai pegar o teclado, vai reconhecer o teclado, vai reconhecer o mouse, vai reconhecer os componentes que existem dentro do computador, aquelas periféricos de entrada, os periféricos de saída, vão fazer com que esses componentes funcionem em harmonia e faça ter sentido, que daí essa finalidade do sistema operacional é a base para todos os outros softwares possam ser instalados. Então, no software, no sistema operacional, nós instalamos aplicativos, né? Daí é que nós destinamos a intenção de uso para aquela máquina. Por exemplo, neste momento nós estamos falando do curso, nós vamos fazer a utilização de alguns processos operacionais que existem aqui no presídio, que vocês estarão aptos a realizar após o curso. Então, nós vamos instalar, por exemplo, um aplicativo aqui de gestão de entrega de produtos de higiene à massa carcerária. Você, aluno, conhecerá esse aplicativo, que é um sistema, isso nós chamamos de aplicativo, e ele vai ser utilizado, vocês vão aprender como fazer isso, vai ser instalado por cima do sistema operacional. Esse software será utilizado para essa intenção, que é a gestão do material a ser entregue para a massa carcerária. Então, a pessoa que estiver utilizando esse software terá condições de conhecer, fazer toda a gestão, de controlar quem recebeu qual material, quando recebeu, qual é a qualidade do material, e até indicar se aquela pessoa está precisando de um material agora. Então, esse software te dará essa condição. Então, ele é um aplicativo que tem uma intenção que é instalado por cima do sistema operacional para dar um sentido à máquina. Então, essa é a finalidade operacional. Mas se você pode utilizar também para outras finalidades. Por exemplo, nós estamos usando essa máquina agora para estudar. Então, esse aplicativo, essa tela que vocês estão utilizando, que nós chamamos, como nós aprendemos no primeiro dia, que é o AVA, ele é um sistema também, é um software que nós estamos utilizando dentro do navegador da internet para ter acesso a esse curso. Então, temos navegadores, temos aplicativos de sistemas, temos aí as planilhas de textos e assim por diante. Então, o símbolo, né, como já mencionei lá do sistema operacional do Windows, basicamente, o Windows em inglês, ele quer dizer janelas, janela. Então, quando você liga o computador, pode ver que aparece esse ícone aqui que está ligando o computador, né? Então, é o Windows. O Linux, ele já se identifica por um pinguim. Então, o Linux, ele é um concorrente, seria uma espécie de Windows, só que ele é feito de outra forma, tá? Isso aqui, quando a gente for falar na aula de Linux, nós vamos entrar no mérito, mas ele como se fosse o Windows, faz as mesmas coisas, é um concorrente, é uma alternativa. E temos lá o mais nobre, né, que é o mais caro, que é o macOS.
sistema operacional, ele vem embarcado nos computadores lá da Apple, que nós conhecemos como os MacBook, ele sempre vem com esse prefixo, né, Mac, de Mac, OS, que significa de sistema operacional Mac. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a internet, né? Então, a internet, ela nasce lá dos anos 60, porque é um advento da militar, tá? Ela nasceu com uma intenção de juntar redes que existiam e se tornar uma grande rede, né? Que é internet, que é entre redes. E isso foi crescendo ao decorrer dos anos e se tornou hoje, somente nos anos 80 em diante, ele passou a ser muito vislumbrado por seu potencial comercial, né? Então, basicamente, é uma forma de ligar todas as máquinas através de um meio, né? Pode ser, conhecemos muito hoje, atualmente, por cabo, mas também nós temos conexões que são sem fio, por uma estrutura que todas as máquinas se enxergam no meio. Daí você tem, pode existir nesse contexto, servidores, que é onde você busca a informação nesse lugar, que é o servidor, e todo mundo, e por meio do servidor, você interage com as demais pessoas. Essa é uma forma. A outra forma é você ligar de uma máquina para outra, usando o canal de internet, e você conseguir interagir com uma pessoa mais individualmente. É possível também, mas a 99% da utilização da internet hoje, ela é utilizada basicamente você buscando informações do que a gente chama de cliente-servidor. Há um servidor grande, maior, e lá você busca a informação, processa a informação, esse servidor destina a algum usuário, alguma máquina, algum processo, e te devolve um resultado. Então você interage com o mundo inteiro, através dessa rede, essa grande rede que se tornou hoje a internet. Então, como conectar a internet, né? O modo mais usual, mais fácil, que foi formatado com o decorrer dos anos, foi por meio dos navegadores. Então, nós temos atualmente, o próprio Windows, quando você traz o sistema operacional, ele já vem nele instalado um navegador proposto, né? Que no caso aqui é o Internet Explorer. Os Windows mais novos, vem também o que chama de Microsoft Edge. Mas você pode instalar um navegador da sua preferência, né? Temos um que é muito bom, muito utilizado, muito comum encontrar nas empresas, inclusive, que é o navegador do Google Chrome. Então, o Chrome, ele é uma interface, que é até, inclusive, é o que nós estamos utilizando agora, para acessar aqui o nosso curso. É essa tela aqui, eu até gostaria que vocês mexessem para visualizar. Aqui, em cima, você basicamente coloca um endereço prévio de um local que você quer ir. Esse Chrome, ele vai pegar essa informação aqui, que isso aqui nós chamamos de, que é uma espécie de apelido, né? Vai processar isso, vai achar o endereço físico real que você quer, que na verdade que ele vai mudar a forma, vai ficar no formato em números, que é o IP daquele serviço que você quer. Ele vai buscar essa informação e vai te devolver depois a página resultante. O curso que nós estamos acessando, que vocês estão acessando agora, ele está fazendo exatamente isso. Você colocou aqui em cima EAD, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, né, .edu.br, ele está indo lá no servidor do Instituto Federal e está acessando a informação lá. Por meio da internet, com essa ligação aqui, você está acessando um usuário específico e está usufruindo do que ele dispõe na rede, online. Então, quando você fala de internet, o que ocorre? O que é necessário pensar? Nós estamos saindo do ambiente local, do seu ambiente de controle total, para um ambiente onde há outras pessoas, onde há outra sociedade, né? Quase que um ambiente cibernético que falamos, é um ambiente onde muitas das regras é um outro mundo. O que ocorre? O que infelizmente pode ocorrer? Pode ocorrer que algumas pessoas assumem características diferentes da vida real nesses espaços.
Então, se aquela pessoa que utiliza esse espaço para promover crimes, né, que é uma coisa assim que ocorre eventualmente, eles têm uma denominação da internet, eles chamam de crackers, que é um termo em inglês, né, para que define os invasores, vândalos, pessoas que cometem crime, utilizam a internet para a realização de crimes. Temos também, dentro desse meio, o tal do hacker. Hacker seria o pirata da internet. Seriam aquelas pessoas que utilizam a internet para fazer... É muito comum o pessoal entrar em site de governo, colocar mensagem dizendo que invadiu, mas que aquilo ali era apenas evidenciar uma questão de segurança. Quando não tem essa intenção de cometer crimes, vai apenas se manifestar que também é uma invasão, nós chamamos de hacker. Quando a pessoa passa a utilizar aquilo ali para cometer crime, o hacker se torna um cracker. Ok? Não são a mesma coisa, mas tem similaridade. Então, quando você utiliza esse meio, se faz necessário pensar em segurança na internet, né? Então, como isso se dá? De uma forma é a prática humana, né? Então, vocês, na condições de usuário, operadores de informática, operador da internet, vocês precisam colocar regras, senhas de segurança nos ambientes que você vai utilizar na internet, para garantir que outras pessoas, não cracker ou hacker, não se passe por você nesse meio e façam situações como se fosse você, podendo ser danosa ou não. Então, uma forma é o pessoal, né, a utilização de senhas. Recomendamos que façam senha misturando lá caractere, letras com números e caractere especial, né? Então, podemos mencionar aqui uma acentuação, uma pontuação diferente. A senha compõe essas 3 combinações de variáveis aí. A outra questão também que é muito útil para esse meio é que a máquina, para usar a internet, ela é importantíssimo que tenha antivírus. O antivírus, ela precisa estar atualizada, porque todos os dias são lançados na rede novos vírus, então os vírus eles são atualizados, passando a ter suporte a enfrentar essas novas ameaças que surgem, né? Então, tem antivírus que são pagos, que o usuário compra, e tem antivírus que são grátis. Como os pagos, podemos mencionar como os mais famosos aqui, o Kaspersky, né, ele é russo, que é um dos mais fortes que tem, o FC-Core, e como os grátis, eu posso mencionar aqui o Avast, que é o que nós estamos utilizando nessas máquinas que vocês usam. O Avast, que é um antivírus free, com a qualidade relativamente boa, e que também é leve, né? Então, o fato é que necessitamos de um antivírus para promover uma segurança mínima nas máquinas. Além disso, daí nós temos também a presença do firewall, né? O firewall, ele, no contexto da internet, ele seria uma espécie de bloqueio. Firewall, na íntegra, significa bloqueio de fogo, né? Muro de fogo. É um software que ela se posiciona basicamente na entrada, que nós chamamos de, depois a gente vai, quando a gente for falar de rede, nós vamos falar dessa parte que existe as portas. Ele se posiciona naquele local lá, criando uma barreira lógica, onde ele proíbe, ele evita que entradas automáticas ocorram no seu computador, que são os ataques, né? Ele vai fazer uma primeira resistência de barreira. Então, nós temos o antivírus para combater os vírus. Normalmente, o antivírus já vem também com embutido o firewall, que ele vai fazer esse combate de ameaças autônomas pela internet. O próprio Windows, o sistema operacional, ele tem um firewall próprio, nativo também, então ele já traz segurança mínima. Um outro software de suma importância, muito usado, com certeza vocês terão acesso a ele aí no ambiente corporativo, são os correios eletrônicos. Correios eletrônicos é o que nós chamamos de e-mail, né, que a tradução para o inglês é e-mail. Então, o e-mail pode se dar através de software instalado na máquina, que daí eu posso mencionar aqui o Outlook e o Mozilla Thunderbird, que ele faz toda a gestão dos e-mails, mas pode ser também o Joaline, né, onde você utiliza muito parecido como a gente está fazendo no curso aqui,
através do link, você coloca lá o endereço do e-mail, o usuário coloca o usuário e senha, né? Daí você vai ter a sua caixa de entrada e a caixa de saída. Caixa de entrada, você vai acessar todo o e-mail, ele tem partes, tá? Então você primeiro indica para quem que você vai enviar a informação, a correspondência. Então é o endereço de e-mail da pessoa. Você vai colocar o assunto, qual que é o assunto daquele e-mail, e você vai colocar de qual e-mail está partindo. Então você vai colocar a origem da carta, para quem que é o destino, e qual que é o assunto. Daí você tem um espaço para dizer o corpo da informação. Pode ser texto, você pode anexar imagens, você pode anexar documentos, e você faz o envio. A pessoa do outro lado, quando ela acessar o e-mail, ela vai receber na caixa de entrada dela essa correspondência digital. Ela poderá te responder ou apenas consumir a informação que foi enviada. Então, é um correio, exatamente como um correio, só que de forma eletrônica. Tá? Então, alunos, o que eu gostaria de passar para vocês nesse primeiro momento, no contexto dessa atividade, era isso. Haverá as aulas seguintes, no qual iremos entrar em cada item deste, que foi mencionado aqui como a questão teórica, de forma mais aprofundada, onde iremos conhecer as especificidades ali do sistema operacional, dos softwares, principalmente os softwares de escritórios, que chamamos, né, que posso citar aqui o Microsoft Office, é o que nós vamos utilizar, que é o Word, para processamento de texto, e Excel para as planilhas, a utilização de planilhas. Esses dois softwares vai ser utilizado nesse curso, abarcado por esse curso, vocês irão aprender. Vamos falar um pouco mais sobre a rede, sobre a internet, vamos utilizar essas funções de forma prática e simular no dia a dia. Inclusive, vamos também, quando estiver utilizando essas ferramentas, mostrar quais são as situações de problemas que ocorrem no dia a dia na atividade de trabalho, ou também na atividade do dia a dia mesmo, como usuário comum. O que acontece de problema para o usuário? As coisas que a gente já sabe que ocorrem com mais frequência, eu vou te mostrar como superar, inclusive, essas problemáticas. Então, eu vou te dar uma solução inicial para resolver aquela problemática. Então, isso acontecerá tanto na parte física, que é do hardware, como nos softwares. Tá? Então, agradeço aí de coração por essa oportunidade de aula. Se faz importantíssimo que vocês depois acessem o material da apostila, revisitem esses conceitos, utilize o computador de forma prática mesmo, para visualizar o que nós falamos, que é a questão dos softwares, da acesso à internet e o correio eletrônico principalmente. Ok? Desde já agradeço a oportunidade, muito obrigado, boa tarde, até mais.